Muito bom dia, caros amigos, caros irmãos que nos acompanham aqui semanalmente, que nos dão a honra da sua companhia. Satisfação poder estar aqui novamente por mais uma oportunidade, mais uma permissão divina na nossa existência aqui. Muito obrigado de antemão aí por cada um de vocês que já, esse início assim, que sempre começa com pouquinhas pessoas, já estamos aqui em quase 60 aparelhos, então, para nós uma satisfação grande tê-los. Vou até aproveitar aqui que tem um esquema aqui da Rede Amigo Espírita, né, a gente iniciar pela, pelo Facebook da Rede Amigo Espírito, só pode iniciar depois que começa a live aqui. Pronto, acabei de Iniciar no começo. iniciar no início do começo do início. Do start. Tudo coisa, né? Descer para baixo e subir para cima, mais ou menos assim. Mas é isso aí. Bom dia para vocês. Estamos aqui hoje numa manhã gostosa aqui em Rio Preto, de chuvinha leve, sabe? Aquela garoinha. Um clima ameno aqui. Tô vendo aqui a temperatura 27 graus aqui em São José do Rio Preto. Para nós aqui 27 graus é quase frio aqui para nós. Então, enquanto a Estela dá o bom dia, eu vou colocar aqui a nossa música de fundo para dar aquele toquezinho, né? É uma música que a gente deu o título aqui de calmaria. Ela dá aquele toquezinho suave, gostoso de ouvir, ó. Vai começar aí, ó. Pronto, já começou. Calmaria. Uma calmaria. Vocês estão bem ou não? Espero que sim. Vamos pro bom dia da Estela, né? Bom dia. Muito bom dia a todos. Aqui de São José do Rio Preto, como o Sandra falou, fresquinho, acho que está uns 25 graus, mas meio abafado. E é uma satisfação muito grande, né, estarmos aqui todos juntos. Olha que bacana, quantas pessoas juntos, mais de quase 70 pessoas aí. Então, imagina o tamanho dessa roda para querer falar do Evangelho. Hoje eu estou me sentindo tão cabeluda. Eu também. Tá com inveja? Eu tô. Eu tô me sentindo cabeludo também. Presta um pouquinho, meu amor. Presta um pouquinho. Brincadeiras à parte aí. Que bom poder contar com vocês para a gente entender assim, não é só eu que estou tentando buscar ser melhor, né? Parar de ser um pouco cabeça de bagre. Outras pessoas também estão tentando buscar e ser melhor, a evolução de si mesmo, literalmente, como aprender qual o próximo passo, o que eu posso fazer. Então, a gente fica muito feliz de mais pessoas quererem, né, fazer isso daí, se sentir mais leve, mais feliz e assim incomodar menos as pessoas que convivem conosco e o mundo se tornar um lugar melhor. Então é muito bacana mesmo, que às vezes nós vemos algumas atitudes de pessoas que de imediato você perdoa ou compreende, pensa assim, essa pessoa está tão longe do evangelho que não tem como ela agir de outra maneira. Então a gente acaba perdoando, mas nós já sabemos agir um pouquinho diferente, não é? Então, quanto mais a gente fala disso, estuda sobre isso, vem sempre uma vírgula aí que estava faltando no nosso texto. Muito obrigada, gente, por essa companhia. Que Jesus abençoe a todos, como ele já abençoa realmente as pessoas que buscam. Porque com ele tudo fica mais leve, não é? E vamos que vamos. E vamos para a nossa prece para dar início ao nosso estudo de hoje, que, como sempre, só traz lições aí, nos trazem benefícios incontáveis. Então vamos para o nosso momento da oração. Obrigado pela companhia de todos mais uma vez. Então vamos fazer uma prece aí para elevar os nossos pensamentos ainda mais, não é? Amado Mestre Jesus, a sua imagem nos conduz a lugares em que nossa mente deveria acessar o dia todo. Mas nós, Senhor, não nos sentimos tão culpados, pois estamos aqui reunidos em seu nome, com a sua mensagem de vida eterna, para tentar cada vez mais sair dos momentos de tormentas e entrar nos momentos de paz dentro de nossa própria mente, em um estado, Senhor, que a gente quer contaminar ou contagiar as outras pessoas. Contagiar seria melhor. Que possamos, Senhor, ser seu exemplo. E para as pessoas que nesse momento sentem aflição, angústia, se sentem magoadas, feridas, raivosas, que o Senhor possa, Senhor, ser um bálsamo, abraçando com seu manto sagrado de paz, de harmonia, o coração dessas pessoas que se sentem assim, oprimidas,
para que sua caminhada continue, para que essa pessoa não desanime e prossiga e se sinta mais leve, mais feliz. E assim, Senhor, a gente consiga fazer uma grande corrente de pessoas do bem, caminhando sempre para frente, sem olhar para trás, sem passar por cima de ninguém, sem levar tanta culpa nos ombros. Mestre amado Jesus, muito obrigado por nos atender, trazendo até nós tantos benfeitores amigos, em todos os lares aqui presentes, todos que conseguem abrir as suas portas para o bem entrar. Que o nosso coração, carregado de pessoas que nós amamos, possam ser também beneficiados, levando para cada pessoa que passou pela nossa vida um pouquinho de carinho de sua luz. Muito obrigado, Senhor. Que a gente possa estar com o Senhor o tempo todo, sempre, porque sabemos que o Senhor está conosco. E que assim seja. Que assim seja. Olha o livrinho que eu trouxe hoje. O André usou na aula deles ontem, né? Lá do Ailuz. Se chama CREP 2, que é o curso de recomposição psicofísica. Não é isso? É, recomposição espiritual. Espiritual e psicofísica. E quando fala 2 é porque o pessoal já fez 12 aulas do CREP 1. Que eu sou do CREP 1 e ele do CREP 2. E ontem ele levou esse livro. O pessoal ficou muito interessado pelo que ele leu. Mas hoje eu vou ler outra mensagenzinha aqui, ó. Pronto Socorro, de Chico Xavier e Emmanuel. Essa capa é bem antiga, né? Se você procurar, você vai achar outra, encontrar outra. Olha os folhetinhos aí, Luz. E vamos lá. Prevenção contra o suicídio. Vou ler só um trechinho, gente. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente a que se recolham irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avisar-te com esse alguém. Avistar-se com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos que se encontram internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Que difícil isso, né? O Antônio Carlos Navarro faz esse trabalho e eu acho tão digno, né, de uma pessoa grande como ele. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. São só algumas indicações, olha, eu li 4 só desse capítulo inteiro e ainda continua aqui, então são várias medicações para a gente aí sair desse desejo de tirar a própria vida, né? Que coisa. E vamos então à leitura do nosso evangelho de hoje, continuando aqui com o nosso, aliás, sempre, né, o evangelho segundo o Espiritismo. Vou pegar um de Allan Kardec. A Estela vai pegar o dela ali. Capítulo. É gostoso ler junto, né? Capítulo 23. Moral estranha. Achou aí? 23. Item 7. Aliás, os itens 7 e 8. 7 e 8. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Você me acompanha na leitura aí ou não? Um abraço, minha amiga Maria Luísa Novelli. O grande Alê de Paula, que está aqui. O grande Vise. Faz tempo que eu não vejo o Vise. A Maria Cela Guiotti. A Idalina Tibúrcio. Por que a gente fala para ler junto, sabe? Porque quando nós vamos lendo junto, isso de qualquer coisa, gente, que você for estudar, você consegue captar melhor a mensagem, né? Isso é neurológico. É você ouvir e ler juntos, né? Fixação dupla, né? Então, um abraço também para Marilda Oliveira, que chegou agora aqui. Cristina Santana também, o Renan Batista, Renanzão, ó, apareceu o Renan, hein? Ei, Renan, saudade tua. O Renan é o nosso italiano. Renan, nosso italiano, ítalo brasileiro. Lindo. Bom, vamos lá, gente, vamos para a leitura, você me acompanha? Vamos lá. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite-te que vá eu primeiro enterrar meu pai? E Jesus lhe respondeu,
Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 59 a 60. O que podem significar estas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que, na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas, através da lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. E que assim seja. Que assim seja. Vamos sempre tentar pegar o evangelho e colocar no nosso dia a dia, né? Tentando entender o porquê que Jesus fez isso naquela época. E nós compreendemos até um pouco, é como eu vou falar em todas as palavras do nosso jeitão, né? Sem desconsiderar a crença, sem desconsiderar as dores de ninguém. Mas vamos pensar que teve uma época que durava muito tempo os velórios, né? E para Jesus, você imagina um espírito, a gente não consegue realmente nem imaginar, né? Se colocar, é fácil de falar, tem a empatia, se coloque no lugar do outro. Como é que eu vou me colocar? Gente, vocês me dão só uma licencinha agora que eu vou mandar um abraço muito especial de uma pessoa que eu tô com saudade, que é a dona Clarice. Pois é, a nossa Que japonesa. está lá no Japão, que agora acabou de notificar aqui que ela está lá, e é uma pessoa que a gente ama muito, a dona Clarice, ela ajuda a gente aqui em casa, mas ela está nas férias, né, amor? Nossa, dona Clarice. A Clarice está dando... Não estamos aguentando ficar sem Bom a senhora, dia, não. dona Clarice. A netinha dela e a filha conhecendo o Japão, porque o filho dela mora lá. Enfim, pessoas que a gente, na vida, vai passando e a gente vai guardando no nosso coração. É a dona Clarice. Um beijo, dona Clarice. Então, vamos pensar que Jesus, de maneira alguma, voltando, de maneira alguma, Jesus quer que a gente desconsidere. E naquela época, a mesma coisa, mas ele tentava mostrar para as pessoas, com a grandeza dele, ele colocava em palavras que até hoje a gente não está entendendo. Que naquela época demorava muito o velório, o sepultamento, era como se fossem rituais, e para Jesus, um espírito grande, ele falava assim, ai gente, quanta bobeira, lógico que ele não falava assim, né? Mas é muito tempo. A alma dele, Jesus já enxergava aquele corpo inerte ali, mesmo sendo um corpo sagrado como o nosso, nós temos muitas... o Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, é um livro que ele mostra para nós alguns desencarnes. Muito bacana esse livro, muito, muito. É o quarto da obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Nesse momento da partida, alguns falam assim, deixa eu me despedir da minha veste, do meu corpo. Você imagina, você passar 80, 90 anos, 100 anos às vezes, com essa carne, e fala assim, agora vai. Você não que tem um apego, mas fala assim, eu sei que ali é só o corpo, mas me serviu 100 anos, me serviu 90. Quantas coisas bonitas nós fizemos, né, com o nosso corpo. Então, não desconsiderando isso, mas o costume da época
E às vezes Jesus vendo ali a tristeza desse rapaz, ele fala assim, deixa, porque Jesus já enxergou que a alma do pai dele já tinha ido. E ali só estava o corpo. Então existem algumas coisas aqui na Terra ainda que nós perdemos tempo. E da mesma maneira que Jesus tentou mostrar para aquele rapaz, e na época não dava para compreender muito, né? Não, deixa enterrar teu pai. Se fosse rapidinho, igual era na nossa época, talvez Jesus, nós não iríamos nem ter essa passagem aqui. Mas naquela época era todo um ritual muito demorado. E Jesus estava andando. O rapaz falou, não dá para ir agora. Vocês imaginam que Jesus era... Tudo que ele fez, ele não parou. Vou andando aí, então não dá para te esperar, não. E aí, o que a gente pensa hoje da mensagem que ele passou para esse rapaz assim, ó, ide, vai, prega o reino de Deus, prega amor. E quando a gente fala prega, nós lembramos sempre de São Francisco de Assis, que nos diz assim, se necessário, não é, você prega o evangelho, se necessário, você usa palavras. Como eu e o Oceano aqui tá falando, não é? A gente tá falando de evangelho, porque é necessário. Muitas pessoas aí, acho que a maioria esmagadora, uns 90%, não conhece a minha vida particular e a Docena não consegue andar perto de nós, saber o que a gente faz. Porque o maior de todas as maneiras de pregar são os nossos exemplos. Então, para a gente estar aqui numa rede, a gente precisa de palavras, não é? A maioria das vezes a gente vai fazer mesmo com exemplos. Então, vamos imaginar que Jesus disse para esse rapaz que é isso que ele tem que fazer. E aí eu já não estou mais naquele costume do sepultamento longo, do velório, de dias. Eu vi no filme Troia, é interessante. É interessante que eu não sei se é real, né? Que eles deixam, o fulano morreu, então é tantos dias de trégua na luta em nome do sepultamento do fulano. Aí eles botavam a moedinha no olho da pessoa para atravessar para pagar o barqueiro, né? Assim, vocês já ouviram falar? Eram costumes, e eu não sei como era o costume da época de Jesus, eu só sei que era longo, né? O tempo de velório, sepultamento da pessoa. Enfim. E aí ele diz para a gente pregar, porque isso é que vai fazer sentido na tua vida. E eu vou acrescentar um pouquinho mais, gente. É isso que vai dar, baixa um pouquinho, amor, condições ao Espírito ter aquela mensagem de amor de quem ficou aqui. Deixa eu elucidar para deixar uma maneira mais clara para o entendimento de pessoas que viram seus entes queridos partir. Ou às vezes há pouco tempo, ou há muito tempo, mas ainda tem o coração apertado, né, de saudade do que deveria ter dito e não disse, do que deveria ter feito e não conseguiu fazer. Então essa culpa, esse remorso de coisas que falamos ou fazemos de maneira atropelada, deixando nosso animal agir aqui na Terra, vai carregar o seu coração de um peso de uma pessoa que está em outro plano. E como que eu faço para resolver isso? Seria necessário eu ficar dias no velório, no sepultamento, ali honrando o corpo do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu companheiro, porque eu acho que eu deixei muita coisa a fazer. E aí vem Jesus e diz para você fazer diferente. Vai, prega o amor, prega o evangelho. Para que isso? Lá em Votuporanga, nós temos o nosso amigo, o Divaldinho Matos. Como chama a Casa Espírita? Casa Espírita de Maria, né? Maria de Nazaré, né? É o GEMAN, Grupo Espírita Maria de Nazaré. Eu gosto sendo que ele sabe todos esses detalhes aí. Eu só sei da pessoa e do que acontece lá. Bairro Pouso Bom, lá em Votuporanga. Olha aí, até o GPS. É. Então, o que eles fazem lá? Eu e o Sender já participou. Todo sábado é servido um almoço muito farto para os assistidos. E o Divaldinho, como dirigente, é o Divaldinho e o Zé Antônio, né? É, o Luiz Antônio. Luiz Antônio. E a Isabel. E a Isabel. Os três ali encabeçam um movimento muito bonito, que é assim, eles te dão a oportunidade de dar esse almoço. Olha que bacana. Em nome da pessoa que você sente aí que faleceu e você poderia ter feito alguma coisa ou não. Você não tem carregado culpa, não. Você quer oferecer aquele almoço para aquelas pessoas em nome do fulano, da fulana. Aí nós participamos. Então é feita uma leitura de evangelho com todos e dá mais de 100 brincando lá, né, Luciano? Muita gente. Muita gente. Que eles sabem que é servido o almocinho com sobremesa e tudo ali.
E aí essas pessoas sentam ali, nós fazemos a leitura do Evangelho, o pessoal esclarece ali bem rapidamente, não é nada muito demorado, porque é bem horário de almoço mesmo. Depois da leitura do Evangelho, assume a palavra uma pessoa da família que diz: olha, quem está dando esse almoço é o fulano de tal, então vamos fazer uma prece, ou então agradecemos o fulano de tal que passou aqui pela vida e está oferecendo esse almoço aqui. Nós estamos oferecendo em nome dessa pessoa. E é muito bonito, às vezes saem uma salva de palmas, às vezes a gente, então vamos orar um Pai Nosso em nome do fulano, que é ele que está gerando esse almoço aqui. É uma oportunidade que esse centro faz de quando você fizer alguma atitude do bem, você oferece para aquela pessoa. Imagina, vamos imaginar agora o orgulho que não tem uma pessoa que está desencarnada e de repente vem uma salva de palmas em sentido de energia, que nós sabemos que é isso que acontece no mundo espiritual, e orações em seu nome, e algo que preenche a tua alma e você nem está mais na Terra. E aí você vai ver, foi um almoço oferecido em seu nome. Um almoço de doação, que é muito mais bonito, né? Porque o próprio professor Rodrigues dizia para nós assim, que o Chico diz para ele, que um prato de sopa é desobsessivo. E aí a gente fala assim, eu e o Oceander parou um tempo, ficou conversando, como assim, né, Oceander? Até que a gente entende. A pessoa está passando fome. Você sabe o que é passar fome? Gera revolta, gera dor física. Eu nunca passei fome. Porque eu posso falar para vocês que não tive uma fartura, o Sander também não, minha mãe e meu pai muito menos, mas a gente sempre teve um arroz com alguma coisa, não é? Um macarrão com alguma coisa. Passar fome é não ter mesmo. Então, o professor Rodrigues mostrava para nós, quando uma pessoa está necessitada de comida, que é o básico, né? Ela começa a se revoltar e isso atrai para perto dela a revolta ou qualquer outro tipo de sentimento inferior que nós temos, atrai para perto de você espíritos infelizes, não é? Nós sabemos o tanto que a mágoa é perniciosa, porque você tem uma mágoa, de repente, por causa dessa mágoa, você fica muito mal. É uma porta aberta porque outros se ligaram a você, então acumula. É eu com mágoa, você anda com mágoa, mas outro com mágoa, é uma grande atmosfera pesada. E aí a pessoa que está passando fome nessa atmosfera de revolta, de desesperança, que é uma atmosfera muito pesada também, ela vai lá e é oferecido para ela um prato de comida, de sopa, como diz o professor Rodrigues, aí a conselho de Chico Xavier. Quando ela dá a primeira colherada, como o próprio professor explicou para nós, né? Ele dá a primeira colherada, dá aquele alívio. Então, dá um pouquinho para você imaginar, porque é o jeito que eu imagino. Sabe quando você está com sede? E aí você fala, não vou comprar garrafinha no meio do caminho, não, vou esperar, estou chegando em casa. Quando você chega, você toma aquele primeiro copo, assim, aquela primeira golada, aquela energia gostosa. Nossa Senhora, matei a minha sede. Imagina a fome, alguém te oferecendo um prato de comida. Então, essa energia de que delícia, que satisfação, ou uma comida boa que a pessoa... já comeu lá já, né? Comemos, acho que umas 2, 3 vezes já. Então, essa energia, ela vai diretamente para a pessoa desencarnada. Então, muitas coisas dá para a gente fazer aqui na Terra. Teve há uns 10 anos atrás, uma pessoa partiu de perto de mim, né? Muito querida. E toda vez que eu fazia isso aí foi um combinado meu comigo mesmo. Meu comigo, bem redundante, né? É uma hipérbole, Então, imagina, eu fazia qualquer coisa, não estou falando que eu fazia pratos de comida para multidões, não. Qualquer presente ou atitude que eu fizesse, que a pessoa se sentia agradecida, naquela hora, a pessoa me agradecendo, ela não tinha ideia que eu estava enviando para uma pessoa no mundo espiritual. Que eu falava, isso não é para mim, isso eu gostaria de oferecer. Então, é como se a pessoa falasse assim, a gratidão gera isso nele, uma energia. Então, foi muito obrigado, Oceander. Aí o Oceander fala assim, não, esse daqui eu ofereço para fulano ou para fulano. E será que a pessoa recebe? Com toda certeza. Nós vemos a história, se eu não me engano, no Relatos da Vida, pelo irmão X, se eu não me engano, mas é uma historinha que a gente conta muito e às vezes vocês já até sabem de qual se trata, de uma senhora que chegou no Chico e falou, pô, Chico, como é que eu vou? Tô muito mal, tá fazendo aniversário, né? Não vamos comemorar, mas são 2 anos, se eu não me engano, de que o filho dela tinha se suicidado. E aí ela falou,
que eu vou fazer? Eu precisava, né? Uma data. Aí ele falou assim: faz assim, ó. Se você tiver condições, ajuda algum lugar em nome dele. E ela saiu. Eu fico imaginando Chico Xavier te dando um conselho, né? Nossa, ia ser Você ia bom, né? fazer na hora. Ela saiu, Ia ser maravilhoso. comprou aquela antiga saca de arroz, né? Que devia ter quantos quilos uma saca de arroz? Muito grande. Que não é igual hoje, um saco de arroz, é uma Saca de arroz, se eu saca. não me engano, é 60 quilos um saco de 60 arroz, se não me quilos. Que engano. levava de carroça, né? Sim. Pegou uma carroça com alguém lá e foi em um lar de idosos que existia na cidade lá. Quando ela foi entregar essa saca, Humberto de Campos conta que a gratidão do dirigente ali desse hospital, desse asilo, desse lar, ficou, nossa, a gente estava precisando muito. Na hora que ele foi pegar a saca, saiu dele um fecho de luz de agradecimento, porque o que ele ia servir para aquele povo comer. Que é bem assim que acontece quando a gente trabalha no voluntariado, nós sabemos que a providência chega no instante necessário. E saiu um feixe de luz da instituição ali, do representante da instituição, e foi direto no peito do filho dela, gerando alívio na condição em que ele estava. Então, quando nós ficamos sabendo disso, dessa representação de maneira tão figurativa, tão fácil, ilustrativa, a gente entender que, poxa, o que você está querendo fazer com o morto? Tem que rezar a missa de sétimo dia? Faz qualquer tipo de coisa que vai chegar na alma. Não tem mais outros artifícios. Ah, Estela, mas o fulano tinha costume de ir lá no cemitério. Ele levava flor lá no túmulo de quem tinha partido. Então, leva a flor no túmulo dele, porque ele acredita nisso. Então, a gente sempre faz alguma coisa para que preencha a alma dessa pessoa lá no mundo espiritual. É como se eu tenho esse telefone aqui, que eu consigo falar com uma pessoa que está aqui do outro lado do mundo, como a gente acabou de falar da Dona Clarice. Ela está no Japão, esses dias mesmo eu falei com ela por esse telefone. Você tem noção tanto que nós somos limitados nessa matéria grossa? Você imagina? Que tem limitação sem a matéria. Então, quando nos trata de energias tão fortes como gratidão, amor, reconhecimento, ela chega diretamente para a pessoa lá, como uma mensagem, como um abraço, um alívio. Outro dia vimos uma psicografia de uma pessoa que estava muito desesperada aqui por ter perdido a tia. Era tia-avó, se eu não me engano. E aí a psicografia dizia assim, ó, para a pessoa orar, porque chegava a oração dela como um cobertor em dias frios lá para a pessoa do outro lado. Olha que interessante, né? Então nós ficamos sabendo desses detalhes e naquela época acho que era muito bem-vindo, porque parava de perder um pouco de tempo, né? Com tantos dias, vamos parar porque o fulano morreu. O fulano já está bem, ou o fulano está precisando de oração, e ficava lá aquele tempo, todo mundo reunido, e nós sabemos ali pela obra do irmão Jacob, o tanto que o irmão Jacob fez aquela obra do Frederico Flinger, chama Voltei. Ele conta para nós o quanto nós não sabemos reagir diante de um velório, que seria oração, falar bem da pessoa que desencarnou, da família, e não ficar falando tanta bobeira que a gente fala. Então, a partir desse livro, eu comecei a me policiar um pouquinho de como agir diante dessa situação de ter um morto, né? Na família, entre amigos, um conhecido. Vai lá, faz uma prece. Lembra o quanto essa pessoa era boa, generosa, ou sei lá, uma coisa engraçada que ela fazia. E isso é a melhor maneira da gente frequentar um velório e pode se despedir, porque é isso que tem que ser feito. Então, gente, que fique para nós, né, essa mensagem de Jesus que parece estranha, né? São várias morais estranhas do Evangelho, mas a gente consegue interpretar e ver de um jeito mais leve. E o Sandro vai trazer outra agora, né? Pois bem, eu até estava lembrando agora que teu pai, né, que faleceu agora dia 27 de dezembro. Então, o que eu acho que Jesus sempre quer trazer para nós é esse desejo que a gente possa se compenetrar mais aqui, né, na encarnação atual, porque nós encontramos muitas pessoas que gastam muito tempo, muita energia com a chamada perda, né, dos entes queridos. Então, você fica demasiadamente apegado. Se você não é daqueles que vão no cemitério todo dia, como alguém conhece gente que faz isso, né, ou que já fez isso,
a pessoa gasta um tempo e uma energia muito grande, né, com uma recordação que beira já a linha da revolta, da tristeza, da angústia. Então Jesus diz o seguinte, mais ou menos assim, para facilitar o entendimento. Se você perder muito tempo com os mortos, você deixa de valorizar a sua vida. Os mortos, assim, morre o corpo, então deixa que quem já está lá do lado de lá, no mundo espiritual, cuide da pessoa, né, que você ama. E você tem que estar aqui, você tem que continuar a tua existência, a tua jornada. O Evangelho ainda é muito claro em dizer para nós da grosseria da nossa vestimenta corporal. Destaca também uma questão interessante que traz para mim uma grande esperança, né, em relação a um dia que chegar o momento da gente se desligar literalmente desse corpo. O momento vai ser o nosso desenlace, vai ser uma grande libertação, uma sensação de alívio. Então, eu começo agora a enxergar da seguinte maneira: o Evangelho diz para nós que a morte é um desenlace, uma libertação e um alívio. Então, por que eu estou tão angustiado assim, sabe? Da parte daquele que partiu, né? Daquele que retornou à vida maior. Vamos pegar o exemplo do pai da Estela, aqui, o seu Laércio, né? O seu Mutsu. O seu Laércio estava já numa situação de uma fragilidade física muito grande, de modo que ele estava assim, 99% impedido de realizar qualquer função que eu faço, que vocês estão assistindo aí fazem. Por exemplo, poder caminhar, poder comer sozinho, tomar banho sozinho, tudo isso ele não conseguia fazer mais. Então, ele se libertou no dia 27 de dezembro agora dessa vestimenta. Eu tenho que ficar feliz. Nós temos que ficar felizes com a nova condição que ele se encontra nesse momento. Sem dúvida nenhuma, já nesse momento, um pouco, quase um mês, né, da sua partida, aí hoje dia 23, ele deve já ter se desvinculado de no mínimo 50% dos problemas que ele estava experimentando aqui na carne física, na corpo físico, esse corpo grosseiro, pesado. E aí, como é que eu pego? Então, fico apegado nele, fico chorando, ai, que saudade. Não, eu posso sentir saudade, como a gente sente, mas que isso não vire tristeza, não vire angústia, não vire agonia. E Jesus já fez esse alerta, então, para que a gente não perdesse tempo com essas angústias desnecessárias. Que quando as pessoas vêm, especialmente em cartas psicografadas, como aconteceu agora domingo aqui na USE em Rio Preto, nosso amigo Newton Stuck fez a psicografia para muitas famílias lá. Uma dessas pessoas que receberam a psicografia é uma amiga minha, recebeu uma comunicação da sua irmã, inclusive era também minha amiga também, que já está no mundo espiritual. Ela trouxe a seguinte informação: Mana, você não faz ideia que deslumbrante que é aqui. Tá lá na carta psicografada. Eu li ontem. Eu tinha que te perguntar, eu esqueci. Eu li ontem a carta junto com a Maria Helena, minha amiga. Deslumbrante? Deslumbrante. Lá é deslumbrante. Ela falou, é incrível, deslumbrante. Estou aqui cercado de pessoas que eu amo, que eu fazia tempo que não estava junto, né? Pessoas que partiram antes dela. Então, diante desse quadro, nós temos que ter essa noção, né, do que acontece quando a pessoa retorna à vida maior, e isso tem que ser motivo de alegramento de nossa parte. Então, eu, lembrando aqui das pessoas que eu amo, que partiram, eu consigo imaginar elas numa situação muito favorável, sabe? De modo que eu não posso perder o meu tempo me agoniando por uma questão que para elas está sendo boa. Agora, se eu tivesse notícia que as pessoas estão lá num sofrimento, estão num caldeirão sendo cozidas lá, e enfim, aí ia ser realmente muito penoso. Mas também iria ser algo que, infelizmente, nós não poderíamos fazer nada para mudar o quadro. Então, vamos analisar que o quadro é diferente da realidade. Vamos imaginar aqui que a pessoa morre, né, falece, e fica numa condição muito desfavorável. O que nós podemos fazer? O que você vai fazer com isso? Você vai desencarnar também para ir lá ajudar ela? O que você vai fazer? Então, como essa situação não existe, não acontece, mas se acontecesse, nós estaríamos de mãos atadas,
Então, vamos trazer para a realidade o que de fato é, que a gente se alegre, que a gente tenha esperança de um dia nos reencontrarmos e também nós ficarmos despidos dessa veste grosseira, pesada, para que a gente viva, como está aqui no Evangelho, a verdadeira vida, a vida espiritual. Ah, mas não é bom ficar aqui nesse mundo? É ótimo, eu adoro estar aqui. Espero ficar bem velhinho mesmo, bem limitado também, se Deus permitir, não chegar a ponto de ficar limitado. Mas, como eu tenho pretensão de viver, de ficar bem idoso mesmo, eu imagino que essa grosseria, esse peso que eu um dia espero carregar. Vai ficar vaidoso. Eu espero, o Alcântara falar, vai, idoso, vai, né? Vai. Eu sou vaidoso, vaidoso. Então a gente vai se programando, né? Eu quero ficar velho também, quero ficar aí, né? Chegar numa idade avançada e experimentar os recursos que eu vou obter com a terceira idade, e até gostaria de chegar na quarta idade, viu, gente? Gostaria mesmo. Tem gente que fica assim, mas você não tem medo de ficar velho? Não, você não acha ruim? Ficar velho é muito ruim, eu não acho. Tem medo de morrer novo. Não, sinceramente, eu não acho mesmo. Eu gostaria de estar com 100 anos de idade com um vigor de 25, né? Com um corpo de 25, óbvio, seria muito bom, né? Mas eu sei que isso não vai acontecer, porque eu não sou diferente de ninguém. Né? Mas eu fico vendo muitas pessoas idosas aí com 90 anos de idade, né? O professor Rodrigues, nosso dirigente do Airus, vai fazer 90 anos agora em maio. Ele está muito bem, ele está assim, né? Ele não tem o vigor de 40, de 50, né? Mas ele está ótimo. Então, assim, eu espero, quem sabe, chegar a pelo menos 70% do vigor do professor Rodrigues lá, quando eu tiver meus 90 também. E aí a gente vai assim, estamos no estágio, tá indo bem. Depois chega um momento que termina o estágio, a gente volta para o mundo espiritual, a gente reencontra pessoas amadas, a gente se despe, fica despido, né, dessa grosseria, desse peso que a gente carrega, que é o corpo físico, que são as mazelas, né, provenientes aí dos anos que se passam. Por que que eu vou ficar aí me lamentando, né? Então, por que que eu vou ficar perdendo tempo? É óbvio que Jesus, naquele dia, não quis fazer com que o filho desrespeitasse, né, a figura do seu pai que havia desencarnado, falecido ali naquele mesmo, poucas horas antes ali. Jesus, eu não posso te acompanhar, mestre, porque eu vou fazer o enterro do meu pai, né? Óbvio que o rapaz, se a gente tivesse lá na hora, Jesus não ia falar, não, larga teu pai lá, deixa o corpo ali, abandonado ali, não vai atrás disso. Não, seria uma insensibilidade muito grande de Jesus, né? Ele apenas deu um exemplo, fez uma figuração, como ele fazia sempre. Por isso que o capítulo se chama Moral Estranha. Porque quando ele é observado do ponto de vista literal, parece sempre uma insensibilidade vinda da parte de Jesus, que talvez não, é o indivíduo mais sensível, mais amoroso, mais preparado, mais consciente, mais compenetrado no bem do próximo. Então, se ele é tão assim, você acha que ele seria insano de chegar, por exemplo, na Estela e falar, não, Estela, teu pai faleceu, deixa ele lá, vem comigo aqui, abandona, deixa o pessoal enterrar ele lá e... Não, Jesus não fez isso. Com certeza, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente iria ver que o rapaz foi lá, sim, fez o sepultamento do corpo do seu pai, tudo certinho, ele fez bonitinho lá. Então, pode ter certeza que foi isso que aconteceu. Né? Jesus não seria insensível a tal modo de dar um aconselhamento desse. Ele só diz assim, ó, eu trouxe essa parábola aí, mas ela que significa o seguinte, então, finca mais o pé aqui na vida, não perde muito tempo não, querendo estar do lado de lá, ou querendo imaginar como é que é a vida, querendo imaginar como é que é aí outros mundos, como é que são outros mundos, querendo imaginar coisas que você vai aprender talvez daqui a 200 anos. Perde tempo não, vive aí a vida agora, aproveita. Finca o pé no bem, experimente aí momentos com as pessoas que você ama, que estão ao teu lado aí, estão esperando a tua presença física. Porque eu conheço gente já, aliás, faz tempo que eu não vejo mais casos assim, mas já chegaram para nós pessoas, especialmente no Ailuz, a gente faz atendimento fraterno, eu já estou ali já há 21 anos no Ailuz, esse ano está completando, casos que vocês vão entender, que são o seguinte,
A pessoa chega lá extremamente depressiva, extremamente angustiada, totalmente já com a sua saúde debilitada, física, totalmente prostrada, uma situação lamentável mesmo, porque ela está absolutamente desconcertada, porque um parente dela retornou ao mundo espiritual. Só que tem um problema. Tem um monte de gente que vive em volta dela, que está aqui vivo, esperando a presença dela. E ela não valoriza, não, ela esquece todo mundo que está aqui em volta dela. Ela tem um hiperfoco, sabe? Igual o autista, né? Tem o autista, geralmente ele tem um hiperfoco em alguma coisa determinada, né? Então a pessoa ela vive na linha assim da insanidade mesmo. Ela focou só em quem partiu e não está nem ligando para quem está ao lado dela. Então chegou uma vez uma senhora lá, eu acho que eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. E ela falou assim para mim, olha, eu vim aqui, ela estava assim, parecia que tinha passado um caminhão em cima dela. E ela falou assim para mim, olha, eu vim aqui porque eu não tenho mais vontade de viver. Eu perdi meu filho há 4 meses, ele sofreu um acidente de moto e eu não tenho mais vontade de viver. A presença dele era muito importante para mim e 4 meses que eu não durmo nem um dia. Desses 4 meses para cá eu me sinto que eu já morri, estou morto aqui, estou vivo, mas morri já. E eu gostaria de pedir uma instrução, porque eu gostaria muito de morrer também para encontrar ele. E aí na hora a gente fica um pouco, né, é desconcertante, né, uma situação dessa. Para mim, pelo menos foi muito. E aí comecei a perguntar para ela como é que era a vida dela, que eu pensei, bom, ela devia morar, na hora imaginei assim, ela mora só ela e o filho, e ela tá sozinha, não tem mais ninguém, nenhum parente na vida. Aí eu falei, a senhora morava só com ele? Ela falou, não, eu morava, aliás, eu moro com meu marido, tem mais outros 2 filhos. Esse meu filho que morreu era o caçula. Eu falei assim para ela, vamos fazer uma simulação aqui que a senhora vai morrer hoje, então vai reencontrar ele. A senhora não vai ficar com saudade não dos que estão aqui? O marido da senhora que está aqui ainda, os outros 2 filhos, o mais velho e o do meio, né? Aí ela regalou o olho assim, ela falou, nossa, verdade, eu não tinha pensado isso não. Ah, não, sem dúvida, eles vão fazer muita falta para mim também. É porque se a senhora partir, a senhora não vai ver eles mais aqui por um tempo, né? A senhora vai retornar ao mundo espiritual e o mundo físico aqui vai ficar para trás. Então, o que acontecia com essa senhora, e depois ela, acho que deve ter mudado bastante de postura, porque eu vi depois ela, depois desse dia que eu fiz esse atendimento com ela retornou mais 2 vezes, eu atendi ela mais 2 vezes, e ela passou a frequentar o Ailuz. Então eu vi ela durante depois muitos anos. Aliás, recentemente, assim, atualmente não vejo mais ela lá, né? Ela, não sei se faleceu já ou se ela mudou de cidade, de centro espírita, sei lá. Mas o fato é que ela não, né, não se suicidou, não cometeu nada de ruim contra ela e continuou seguindo a Iluz ali, continuou indo nas palestras. Continuou não, melhor dizendo, ela não ia, né? Ela começou aí, começou a frequentar. Então, assim, eu acredito que ela deve ter tirado aquela ideia, aquele hiperfoco do filho que morreu. Isso vale também, pegando até um exemplo aqui para a vida, de modo geral. Tirando aqui os mortos, né, os entes queridos, os espíritos, né, os desencarnados, nós temos que ser também mais focados naquilo de bom que tem na nossa vida. E o que a gente costuma fazer, em alguns casos, né, não todos nós, é a gente se focar demais naquilo que nós não temos. É se focar demais numa frustração de, por exemplo, eu gostaria muito de morar num outro lugar, não nesse que eu estou aqui. Então você não valoriza o que você tem, você hipervaloriza o que você não tem mais. Eu acredito que essa lição também pode ser colocada aqui como uma analogia, né, a essa lição de hoje aqui de deixar os mortos enterrar os seus mortos. Então, meus amigos, o que você não tem já está enterrado. Foca naquilo que você tem. Valorize os recursos que você tem. Você tem um Fusquinha velhinho aí? Que maravilha. Tem gente que anda a pé, tem gente que anda de bicicleta, de ônibus. Você tem um Fusquinha. Ah, não, mas eu sou triste que tem esse Fusquinha. Eu só vou ficar feliz de que eu comprar aí uma BMW, uma Mercedes.
Então, quer dizer, é chorar por aquilo que você não tem e talvez você nunca vai ter. Então, alegre-se pelo que você tem. Ame aqueles que estão ao seu lado. Aqueles que já partiram, você continua orando, como a Estela falou, você lembra da pessoa, faz homenagens, faz dedicações aí, faz um trabalho voluntário e oferece em nome daquela pessoa. Como a Estela deu vários exemplos aqui, que eu não preciso repetir para não ficar redundante. Faça essas homenagens de um modo que isso não te cause transtorno, que isso não te faça mal. Muito pelo contrário, faça do desenlace do ente querido uma oportunidade de você homenageá-lo com ainda mais intensidade. Porque quando ele estava encarnado aqui, a gente não conseguia fazer muita coisa, né? Tem, por exemplo, o seu Laércio aqui, né, o pai dela. A gente fazia muitas homenagens para ele aqui em vida, né? De preparar as coisas que ele gostava de comer, né? De trazer garapa. Já viu alguém que faz hemodiálise tomar garapa? Ele tomava. Pois é, num dia ele falou, bom, vários outros, né, oportunidades. Ele falava que queria alguma coisa e eu tô sempre pra rua pro dia inteiro, né, atendendo uma, atendendo outra, eu sempre passava e comprava o que ele queria. Sushi. Nossa, ele ficava numa alegria danada. Quer dizer, então essa é uma homenagem, a pessoa tá aqui viva, você homenageia, ela faz o que ela gosta. Queria tomar garapa? Vamos tomar garapa. Queria comer uma comidinha japonesa? Vamos lá comprar e tal. Aí depois que a pessoa partiu, não é pra você ficar entrando em depressão, não. Pelo amor de Deus, sai fora disso. Depois eu queria até contar uma historinha que eu lembrei do Chico, amor. Ah, conta agora, então pode contar. Lembrando Adoro também, a história do Chico. Lembrando também que o pessoal que perde um cachorrinho e fala, poxa, eu sofri tanto que eu não vou mais ter um cachorrinho, né? E tanto cachorrinho aí precisando de um lar de amor, né? Pois é. Você focar na dor, né? O hiperfoco. Gente, eu lembrei de uma história do Chico que é muito bacana, só que eu não vou saber para vocês o livro, talvez depois eu consiga. Mas vamos lá, é de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Eu acho que nem você lembra dessa, amor. Tinha um senhor que ele teve uma filha que era o amor da vida dele, a filha. E com 18 anos, ela se encantou por um rapaz, apaixonou, o rapaz lá estavam enamorados, e aí ela sofreu uma grande decepção amorosa por esse rapaz, e esse rapaz conduziu ela ao suicídio, ele não quis, foi de uma maneira muito abrupta, estúpida que ele terminou o relacionamento, ela não suportou a dor, essa jovem, e se suicidou. Desde então, esse pai ficava indo, ele fazia mais de 20 anos que ele estava indo todos os dias. Eles colocam bem enfaticamente no livro que ele ia no túmulo e chorava muito. Tudo que tinha acontecido, até um dia que ele desencarnou. E quando ele desencarnou, o primeiro pensamento que veio na cabeça dele foi: agora eu vou encontrar minha filha. Olha só. E aí Humberto de Campos, ele estava junto com ele lá no cemitério. Ele sentou e falou assim: o que era o teu desejo? E parece até cruel a história, mas é para despertar em nós um desejo de ir para frente. Ele disse assim: eu queria muito encontrar minha filha, faz 20 anos que eu venho aqui todos os dias e aconteceu isso com a minha filha. E Humberto de Campos falou assim para ele: vem aqui, fica olhando a rua ali. E aí ele estava olhando a rua, né, sem entender. Passou um meio senhor com uma menina no colo e a menina toda aleijada, sabe? Na hora o pai começou a chorar, porque ele identificou aquela menina era a filha dele. E o pai, carregando aquela menina, era o rapaz que fez a menina se suicidar. E aquele lugar que ele estava levando a menina era uma instituição que ficavam de pessoas ali com uma deficiência, que era perto da casa dele. E aí o pai desencarnado, ele falou, e Humberto de Campos, né, fez uma reflexão com ele, mas aí a gente pensa assim, ele nunca tinha levado nada naquela instituição, ele nunca tinha parado para olhar as pessoas ao redor, ele só ia no túmulo da filha. Então ele chora muito e fala, mas será que agora, então, desse lado, eu vou conseguir ajudar eles? Porque ele queria, assim, ajuda até o rapaz, para de ter tanta raiva dele, porque agora ele está com ela no colo e amando muito, ele amava. Eles mostraram de uma maneira para esse pai que ele viu que aquele senhor tinha amor por aquela criança aleijadinha. E aí ele falou, eu vou conseguir ajudar agora? Ele falou, vai. Mas assim, poderia ter ajudado os 20 anos, ele poderia ter ajudado a filha ali fisicamente. E ele ia lá chorar por ela. Então fica para nós aí muito, né, de entender como que a gente pode fazer coisas aqui no mundo em nome dessa dor. Porque só o amor vai conseguir te tirar da dor. Concordo? Mas às vezes não é um amor direto da pessoa. Eu queria que essa pessoa estivesse aqui. Ela tá lá, então faz alguma coisa para ela lá. Essa história elucida bem o quanto que a gente não pode perder tempo nessa vida. Oportunidade de amar o tempo todo.
E depois tem as questões da Rúbia aí, mas eu acho que não dá tempo da gente falar com ela agora, eu falar no WhatsApp. Ela perguntou, quando a gente desencarna, cada um vai estar numa evolução espiritual. E aí ela falou, será que a gente encontra as pessoas lá? Dá tempo, Sandra? Nem todo mundo, né? Olha, vou contar rapidinho aqui. No nosso lar, a gente vê a mãe de André Luiz, não é? Que ela vem visitar o filho porque ela está em uma dimensão maior. A gente vê também no livro Mensageiros, segundo livro da obra, que a Ismália vem visitar o marido, o Alfredo. Ela vem de 6 em 6 meses, de 3 em 3 anos, não sei quanto tempo, mas acho que é de 6 em 6, porque ela é mais evoluída. E também o outro caso, André Luiz, que a gente sabe que é um espírito, vamos colocar aí, parecido com o que nós pensávamos, né? Bem cheio de dúvidas. Ele está no livro No Mundo Maior, ele fala, olha, vem que a gente vai te levar num lugar. Quando ele era menininho, o vô dele desencarnou, e quando o vô dele era pequeno, ele deserdou a menina, que era uma irmã adotada, deixou ela na rua ali, e desde que ele morreu, quando André Luiz era pequenininho, André Luiz ficou mais velho, desencarnou, passou 8 anos no umbral, aí levaram ele para ver quem? O vô dele, que estava em péssimas condições, porque só pensava em dinheiro, para ele ajudar o vô, para tirar o vô daquilo, esclarecer, abraçar, porque o vô de poucas pessoas que ele amou na vida, ele amou muito André Luiz, que era aquele menininho netinho dele. Então ele conseguiu ajudar por conta desse amor que ele tinha para André Luiz. Então, quanto mais gente nós você passar na vida, você conseguir amar, mais condição você tem de sair do lamaçal se um dia você entrar no mundo espiritual. Olha que interessante. E André Luiz foi e resgatou. Então você vê, esse pessoal que está em... Ninguém vai se separar. Leon Denis já disse, amor é a linguagem dos mundos, dos mundos. Então nós vemos também no livro Renúncia, a Pólix, que estava em outra dimensão, chamando e chorando pela sua amada, e a sua amada em Sírios, que é Alcione, ela estava em Sírios, ela tem a permissão não só de visitar ele no outro mundo, como também reencarnar junto na Terra. Então nunca Deus vai separar quem ama. Só para responder aqui para Rosângela Monzani, ela está perguntando assim, quando eu faço doações, eu faço em nome do meu pai, por exemplo, eu faço em pensamento. Funciona dessa forma ou eu tenho que falar para a pessoa que está recebendo? Não precisa, Rosângela, só em pensamento, tá? Não precisa entregar algo para alguém e falar, olha, esse produto aqui que estamos te entregando, essa cesta básica, por exemplo, é em nome do fulano de tal, tal. Não precisa falar nada. Só o teu pensamento já conduz aí aquela dedicação ao ente querido, viu? E bem lembrado aqui também o Luciano Praciano contando da história de uma esposa que chorava todo dia no túmulo do marido e um dia foi em busca de uma psicografia e o marido foi muito taxativo. Olha, não me busque lá porque eu não estou lá no cemitério. E aí então ela parou de ir todo dia no cemitério, porque realmente ele não está lá. Eu acho que é uma situação, diz o evangelho para nós, que é muito desconfortável para o espírito, né? Experimentar um local onde se encontram seus despojos, né, materiais ali. Então eu falo até para Estela que fala, se um dia eu partir antes de você aí, não vai me homenagear lá no cemitério não, que eu não vou estar lá não. Me homenageia aqui no Ailuz, em qualquer lugar que eu gosto de estar, lá na praia, onde eu amo estar no mar ali. Cemitério? Ah, não. Cemitério, deixa os mortos enterrar os seus mortos, né? Então é isso, gente. Obrigado aí pela participação de cada um. Tô vendo um monte de gente comentando, perguntando. A Cíntia Simone tá perguntando que título é esse livro. A Estela falou que não lembra, viu, Cíntia? Dessa história do irmão X aí. Mas nós sempre descobrir aqui, depois a gente divulga semana que vem. É tanta coisa que a gente lê, né? Tem coisa que passa batido o nome, né? Os detalhes, assim. E é isso aí, gente. Eu acho que encerramos por hoje aqui a nossa reflexão. Eu acho que é Pontos e Contos de Humberto de Campos, mas eu não lembro, gente. Não dá para ter certeza. Também certeza, citar um livro, não. depois a pessoa procura lá, não acha, né? É. Então é melhor falar que não sei mesmo. Não lembramos, viu, Cíntia? Enfim, mas fica a lição aí, né? E o Ivanir Souza está dizendo também que com o desencarne da filha, um amigo emagreceu 15 quilos em 2 meses. Olha, eu entendo teu amigo, viu, Ivanir? Porque eu fico imaginando se eu perder minha filha, minhas filhas aqui também, não sei como é que seria a minha reação, né? A gente se compadece muito daqueles que sentem uma dor, uma saudade, sentir a perda, ainda mais de um filho ainda. Quer dizer, a gente tem a teoria, né? Então, assim, nós estamos aqui com a teoria que é para a gente não perder muito tempo com isso, mas a saudade dói, né? Quando ela é
ela não é bem programada, né? Porque eu acho que não existe programação para um pai e uma mãe perder um filho, né? A gente sempre Ninguém entende. tá preparado. Então, se eu falar assim, ah, não, onde já se viu, teu amigo aí, poxa, não era para ter levado uma vida normal. Seria uma maldade da minha parte, uma hipocrisia eu falar isso, né? Então, eu não vou falar isso. Não vou falar que talvez até eu, não, se eu estivesse no lugar dele, não teria perdido 20 quilos ao invés de 15, né? Mas, assim, nós sabemos o que nós devemos fazer. É fácil fazer? Não. Nós estamos conseguindo fazer? Pouco. Estamos fazendo Mas com pouco. esclarecimento fica Mas, mais mas fácil, pelo né? menos nós estamos sabendo qual que é o caminho a ser seguido. Se um dia eu perder uma filha minha, talvez eu vá perder 20 quilos, 30 quilos, sabe? Mas pelo menos eu tenho a teoria que vai ficar ali no meu subconsciente me informando, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, vamos seguir em frente, né? Então eu desejo que nós todos tenhamos um dia esse entendimento, que seja leve, isso tudo, e que a gente possa seguir em frente. Certo, meus irmãos? Estou vendo aqui uma pergunta da TT Tofanelli sobre a cremação na visão espírita. TT, não dá para a gente falar isso hoje, tá? Porque já é um outro assunto aqui e envolveria a necessidade que nós tivéssemos mais tempo para poder trazer material doutrinário suficiente para poder ter uma base, né, respeitosa, né, em relação a esse assunto. Talvez se o senhor lembrar se ele lembrar onde tem um vídeo do Geraldinho contando a Sim, eu experiência tenho no de meu Chi, perfil. ele posta lá, então dá uma acompanhada na página dele, que é um vídeo bastante bacana, vai esclarecer bem. O TT, ó, você que está aqui no Facebook, chama eu aqui no Messenger, que eu vou te mandar um material que tem uma descrição feita pelo Geraldo Lemos Neto, em um momento de convivência com Chico Xavier em relação à cremação. Então, talvez sirva de uma pequena base, mas, obviamente, vão ter várias teorias em relação à cremação, tá? Então, fica para uma outra oportunidade. Desculpa a gente não poder te responder aqui, porque é até um outro assunto diferente desse que a gente está falando hoje aqui. Tem relação, né, de morte e tal, mas não é igual aqui ao assunto focado hoje, tá? Então, pode me chamar aqui no Messenger, viu, TT? Eu me chama, faz um comentário numa publicação minha no Facebook, que eu vou te encaminhar o material aí sobre cremação, tá? Que é bem esclarecedor. Então, gente, um beijo grande para vocês. Vamos aqui para o nosso momento da oração. E eu vou dar café da manhã para minha mãe, Isso, gente. vai lá. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe a gente aí. E até semana que vem, né? Até. Vamos para o nosso momento da oração. Se você tiver aí com o seu copinho de água para ser fluidificada, e esse é o momento. Aliás, deixa eu só fazer um convite antes da oração aqui. Eu acho que a Estela vai até gostar de ver aqui. Vou até tirar aqui o nosso banner. Eu fiz aqui agora o upload aqui do vídeo. Gente, vocês não podem perder. Estamos a 2 dias da estreia. Vai ser agora quinta-feira do Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então, quero passar um videozinho para vocês aqui agora. É um videozinho de 30 segundos. Eu vou colocar um fundo aqui, para não aparecer eu aqui. E vou colocar o vídeo que vocês vão poder observar aqui, ó. Deixa eu... Este é o Dr. André Luiz. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Pois bem, então, imperdível, vai estar nas grandes casas, né, de espetáculos do Brasil, nos grandes cinemas do Brasil inteiro, das principais cidades brasileiras. Então, nessa quinta-feira, a recomendação que é dada, é pedida até por parte dos diretores do filme, como Wagner de Assis, nós temos contato com ele aqui pelas redes sociais, é a seguinte: se você puder reunir a sua turma e lotar o cinema da sua cidade aí, principalmente nesse primeiro fim de semana, vai ser muito bom. Por quê? Porque além de estimular a indústria cinematográfica a produzir outros filmes espíritas com esse enfoque, não aqui querendo trazer nenhum tipo de exclusivismo à doutrina espírita, não, mas é porque é uma informação maravilhosa, né, que traz grande consolo, grande entendimento na vida de tantas pessoas. Então,
você vai favorecer a indústria cinematográfica para que ela possa pensar na produção de outros filmes, como vem ocorrendo nesses últimos anos aí, desde 2010, lá com o primeiro lançamento do filme Nosso Lar, né? Então vamos aqui tivemos um hiato aí de 14 anos até ser lançado o segundo filme, que esses intervalos entre um filme e outro sejam menores daqui para frente. Não demore mais 14 anos para poder fazer outro filme de livros do Chico Xavier, por exemplo. Então, que daqui 1 ano, 2 anos, tenha outra produção. Daqui mais 1 ano, outra produção, e assim sucessivamente. Então, se você tem pretensão de assistir o filme, não deixa para o final, não deixa para quando tiver já aí 20 dias que está passando, não. Vá agora. Nem que você pegue aí um pouquinho de tumulto no cinema, mas vá assistir agora, nos primeiros dias, principalmente agora nesse fim de semana, começa agora quinta-feira. Nós aqui já compramos aqui o Ailuz, nós vamos numa galera aqui no sábado à tarde, se não me engano, 5 horas da tarde, acho que nós vamos ali no Rio Preto Shopping. Então vai a galera do Ailuz, nós estamos já com mais de 30 pessoas que vão. Já tá os ingressos foram comprados ontem, inclusive. Então, sábado à tarde nós estamos lá aqui no Rio Preto Shopping, aqui em Rio Preto, para assistir já de camarote ali. Então fica esse pedido a você aí. Agora você fala, não gosto de cinema, ou então o cinema é longe da minha cidade, não tem cinema aqui na minha cidade, não vou. Não, tudo bem. Agora, se você vai, procure ir, especialmente nessa primeira semana aqui, para ajudar todo esse conglomerado, né, que não é uma coisa fácil de fazer. A filmagem, não é fácil a produção, a edição, a divulgação, é uma coisa assim, é uma equipe gigantesca de pessoas trabalhando em torno disso. Então, por favor, vá. Tem a Pamela Machado perguntando se já pode comprar. Pode sim, Pamela. Você compra ingresso antecipado. Hoje em dia você pode comprar ingresso, se eu não me engano, até com uma semana de antecedência. Então, não tenho certeza se pode comprar com mais de uma semana, tipo, comprar daqui 20 dias, eu não sei. Mas assim, pelo menos agora o ingresso desse sábado agora já está comprado, está nas nossas mãos aqui. Certo? Vamos finalizar então, gente? Espero que vocês tenham gostado da pequena sinopse aqui do filme Nosso Lar 2, que eu coloquei o videozinho agora há pouco, tá? Depois, quem quiser dar uma olhadinha no meu perfil, que eu coloquei também esse vídeo no meu perfil, tá? Vamos para a oração? Tá com seu copinho com água aí, sua jarrinha, sua garrafinha para fluidificar? Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo, estamos felizes, porque nessa semana estamos aqui hoje, até fazendo aqui uma divulgação de mais um filme que traz para nós a essência do Evangelho explicado à luz da doutrina espírita, que faz tão bem a tantas pessoas, tem trazido alívio, pelo menos, a tantos corações amargurados, tem trazido novos vislumbres a pessoas que pensavam a ideia infeliz do suicídio, tem trazido consolo, conforto, esperança de dias melhores, de novas oportunidades a tantas pessoas que não tinham acesso a essas informações. Seja abençoado esse filme que agora vai estrear daqui 2 dias e que possa ser aí muito visualizado, possa ter recorde de bilheteria, não por ganhos materiais, mas pelo ganho espiritual que isso representa. Que muitas pessoas que não tinham acesso, não faziam ideia de como é, melhor dizendo, a nossa doutrina espírita, possam experimentar a leveza e a beleza extrema que tem essa doutrina tão linda, que traz para nós aí tantos recursos para facilitar a nossa vida, nosso entendimento, para melhorar a nossa existência, melhorar o nosso desempenho como espíritos encarnados aqui neste mundo. Mestre, agradeço mais uma vez pela oportunidade desse estudo, ter mais uma vez aqui permissão de estar sendo realizado. Agradeço pela presença desses irmãos aqui incansáveis, que nos dão a honra, o presente da sua companhia toda semana. Agradeço também àqueles que assistem em outro momento. Sejam todos abençoados. Desejo que cada um aqui possa usufruir de uma saúde física e espiritual bastante revigorante, trazendo às próprias vidas momentos aí de satisfação íntima. Possamos, mestre, receber a tua permissão para que semana que vem estejamos aqui novamente, abençoando aqui o nosso povo brasileiro, iluminando o coração daqueles entes queridos, as pessoas que a gente ama e que estão já no mundo espiritual, com a certeza de que um dia nós também iremos retornar ao mundo espiritual e que possa
possamos aí começar a planejar desde já um reencontro maravilhoso, um reencontro leve e muito feliz com esses que nós amamos. Senhor Jesus, agradeço também a inspiração desses incansáveis amigos espirituais que nos assistem nesse trabalho aqui, em especial a mim, a Estela, e que colaboram ativamente, não necessariamente somente para nós, mas para o bem e para o esclarecimento claro, límpido, a todos os irmãos aqui que nos dão a honra da sua atenção. Muito obrigado mesmo a esses amigos espirituais por esse favor que nos prestam, de nos ajudar a esclarecer e colocar então o entendimento em nossas mentes para que sejam repassados e melhorem a vida e o raciocínio daqueles que nos dão a alegria de nos ouvir. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um estudo aqui edificante. Queremos continuar caminhando ao teu lado, hoje e sempre, Mestre. Na tua bênção, que assim seja.